Olá, pessoal! O tema do vídeo de hoje é isomeria espacial geométrica. Bom, nas aulas anteriores, nós já tínhamos falado sobre isomeria plana, que se subdividia em isomeria de cadeia, de posição, de função e metameria. A isomeria espacial, ela é dividida em geométrica e óptica. Então, esse aqui, hoje, é o nosso tema, a geométrica. Bom, vamos iniciar especificando o que seria essa isomeria espacial, tá? Também conhecida como estereoisomeria. Bom, nesse caso, gente, conceito básico de isomeria tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, continua valendo. Lá na isomeria plana, as fórmulas estruturais eram diferentes. A diferença agora é que na isomeria espacial, essas fórmulas estruturais vão ser iguais. Então, vai ter a mesma quantidade, a mesma posição de ramificação, vai ter ligação dupla. Então, é a mesma quantidade de carbonos, fórmula molecular, mas também a mesma estrutura, tá? O que vai ser diferente aqui nesse caso são as fórmulas espaciais, ou seja, a disposição desses átomos no plano. Então, vocês vão precisar lembrar um pouquinho de aula de geometria, tá bom? A geometria espacial geométrica, que é o tipo que nós vamos estudar na aula de hoje, ela também é conhecida como isomeria cis-trans. Na verdade, na maioria das vezes, a gente usa mais esse termo, tá? Cis-trans. Mas pode aparecer essa palavra aqui também um pouquinho mais complexa, os diastereoisômeros, tá bom? Bom, em que situação que esse tipo de isomeria pode acontecer? Ela pode acontecer com compostos que tenham ligações duplas entre carbonos, que são chamados compostos etilênicos, tá? Olha eu desenhando aqui errado. Entre carbonos ou em compostos cíclicos. Em compostos cíclicos, não é necessário ter dupla ligação, tá? Bom, meninos, mas vamos avaliar cada um dos casos de uma vez. Quando os compostos têm uma ligação dupla, essa ligação dupla é chamada de ligação pi. Essa ligação pi é uma ligação que não permite os átomos de carbono girarem, rodarem, tá? Sofreu o processo chamado de rotação. Então, é uma ligação estática, o que permite você passar um traço entre essa ligação dupla, que é isso que está representado aí em verde para vocês. Então, nesse caso, a gente vai ter o plano superior e o plano inferior, tá bom? Qual que é o requisito fundamental, né? Além de ter a dupla, mais um fundamental para a gente ter uma isomeria do tipo cis-trans. Cada carbono dessa ligação dupla tem que ter ligantes diferentes. Por exemplo, esse primeiro carbono aqui, eu tenho que ter aqui um ligante A e aqui um ligante B. E eles não podem ser iguais. A mesma coisa aqui nesse segundo carbono. Um ligante C e um D, mas eles não podem ser iguais. Quando eu falo ligantes, pessoal, pode ser hidrogênio, carbono, cloro, bromo, tá? Esses são os mais comuns. Bom, continuando aqui, vamos avaliar. Eu tenho esse primeiro composto. Observem aqui que ele tem uma ligação do tipo dupla entre carbonos, então a gente pode passar um plano. Já é o nosso primeiro pré-requisito obedecido. Ó, avaliando aqui o nosso átomo, o primeiro átomo de carbono da dupla, do lado esquerdo. Ele tem esse primeiro ligante, que é o CH3, esse outro ligante, que é o H. São diferentes, então, beleza. Avaliando da direita aqui agora, a mesma coisa. Ele tem o CH3 aqui como um dos ligantes, o hidrogênio é o outro ligante. São diferentes. Ótimo! Se são diferentes, aqui eu vou ter isomeria geométrica. Agora, olha o exemplo de baixo. Eu também posso traçar um plano, porque eu tenho ligação dupla entre carbonos. Avaliando o primeiro carbono, ele é legal, ó, tem CH3
e H. São ligantes diferentes. Mas observem aqui onde eu vou marcar de azul, ó. O segundo carbono, que é esse aqui da dupla, um dos ligantes é CH3 e o de baixo é CH3. Agora, eles são iguais. Se eles são iguais, significa, então, que nesse caso, nós não temos isomeria geométrica. Então, cuidado com os exercícios, tá? Quando ele verificar lá, pedir qual que é o composto que apresenta esse tipo de isomeria, vocês têm que verificar se os ligantes do carbono da dupla são diferentes. Bom, continuando. Vamos agora, meninos, para a parte da classificação, tá? A isomeria geométrica, por que ela pode ser chamada de isomeria cis-trans? Porque ela permite esses dois tipos de isômeros. O que vai diferenciar um do outro? O isômero cis é aquele que vai ter os ligantes mais leves do mesmo lado do plano. Então, guarda aí, ó, cis, mesmo lado. Trans, então, vai ser o oposto. Vai estar o quê? Os ligantes mais leves em lados opostos. Para lembrar, eu aprendi de um esqueminha, não sei se vocês vão gostar, ó, trans, TR, né? Lembra aqui, ó, trocado, lados trocados. Talvez ajudem vocês. Trans, de trocado. O cis, do mesmo lado. Bom, vamos ao exemplo. Eu tenho aqui um composto, observem que ele tem, né, carbonos unidos por duplas ligações. E observem aqui, ó, primeiro carbono, ele liga lá em cima hidrogênio, embaixo CH3. Segundo carbono, em cima hidrogênio, embaixo CH3. Então, tem isomeria geométrica. O outro composto aqui é muito similar. Observe que só muda aqui no segundo carbono, que o CH3 foi para cima e o H veio para baixo. Então, olha aí quando a gente passa, meninos, o plano, dividindo o plano superior e inferior. O primeiro composto, ele fala lá, né, gente, a isomeria é pegar aqueles ligantes mais leves. Gente, leve é de pesado mesmo, é de massa. Sempre que o hidrogênio aparecer sozinho, ele é o mais leve. Ele tem massa 1, ele é o nosso menor átomo, tá? Então, olha lá, ó, já marquei ele para vocês. Nesse primeiro carbono, que é esse aqui do lado esquerdo, o mais leve dele é o hidrogênio. E a mesma coisa com o do direito, ele tem CH3 e H, o mais leve é o hidrogênio. Os outros CH3 são mais pesados. Observem o seguinte, os dois mais leves ficaram do mesmo lado, que é o plano de cima. Já os dois mais pesados ficaram de baixo, né? Agora, olhem no segundo caso. O nosso primeiro carbono aqui no segundo composto, o mais leve dele é o hidrogênio, ficou lá em cima, né? E o segundo, o mais leve é o hidrogênio, só que ele está embaixo. Aqui agora, os hidrogênios, que são os mais leves, não estão do mesmo lado. Eles estão de lados opostos. Então, o primeiro isômero é do tipo cis e esse segundo é do tipo trans, tá? Aconselho vocês a pegarem um caderno, anotar o exemplo, tá? Para lembrar depois da diferença entre cis e trans. Bom, mais um exemplo para a gente praticar. Aqui, olha para vocês verem, eu já trouxe a resposta, mas eu quero que a gente exercite como encontrar o isômero cis e como encontrar o isômero trans aqui, tá? Observem aqui no primeiro composto que eu até já tracei o plano em verde, porque aqui eu tenho ligação dupla entre carbonos, então eu posso traçar o plano. Gente, essas ligações entre oxigênio a gente não considera, tá? Isomeria cis-trans tem que ser ligação dupla entre carbonos. Observem aqui no primeiro caso, pessoal, que o hidrogênio está no plano de cima. Por que ele é mais leve? Olha aqui embaixo que eu vou marcar de azul.
é C-O-H. Isso aqui é muito maior, é muito pesado, tá? Aí, quando eu pego aqui o outro átomo de carbono, o outro que participa da dupla, o hidrogênio também está em cima e eu tenho C-O-H embaixo. Então, os mais leves, que são os hidrogênios, estão do mesmo lado do plano, que é o lado superior. Então, é por isso que esse ácido aqui, no início do nome dele, já apareceu a cola. Ele é do tipo cis. Agora, observem o segundo composto. Eu peguei a mesma, né, que é o C-O, os carbonos da dupla estão aqui. Tracei o plano entre a dupla e vou avaliar cada um. Avaliando primeiro, ó, hidrogênio, que é o mais leve, está embaixo agora. O C-OH está lá em cima. O segundo carbono agora, hidrogênio, está em cima. C-OH está embaixo. Então, nesse caso aqui, pessoal, os mais leves estão em lados opostos. Eu tenho um no plano inferior e o outro no plano superior. Então, por isso que agora, nesse caso, esse isômero é um isômero do tipo trans. O que vocês vão observar muito nas atividades? Os isômeros do tipo cis, eles têm tendência em dobrar a molécula, então ela acaba sendo mais compacta, visualmente ela é menor. A trans, ela permite que esses átomos fiquem um pouco mais espalhados, então é uma molécula que parece que está mais esticada, tá? Bom, meninos, mais exemplos. Então, lá no início da aula, eu tinha comentado com vocês que a isomeria geométrica pode ocorrer em compostos com ligação dupla ou em compostos também de cadeia fechada. Agora, nós vamos ver em compostos de cadeia fechada. Qual que é um dos pré-requisitos aí, tá? Eu tenho que ter pelo menos 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Se todos os ligantes forem iguais, não vai ter isomeria geométrica. Então, trouxe aqui o primeiro exemplo. Observem aqui, ó, esse é o ciclo, tá bom? Aqui, esse carbono do topo, não é possível ter isomeria nele. Olha aqui, H2 significa que os ligantes são iguais. Então, isso que é o que quer dizer a definição, tá? Aí, meninos, observem agora que esse carbono aqui e esse já permitem ter isomeria geométrica, porque olha aqui, esse HCH3 são diferentes, aqui HCH3 são diferentes. A mesma coisa, aqui ó, não tá aparecendo por causa do vídeo, mas é um H, tá meninos, que tá aqui. Aqui é a mesma coisa, o de cima não dá, mas os dois de baixo já é possível ter isomeria porque tem ligantes diferentes. Então, a gente passa o plano e vai fazer a mesma análise que a gente tinha feito para o exemplo anterior. Então, observem aqui, ó, nesse primeiro carbono do nosso primeiro composto, o ligante mais leve entre H e CH3 é o H. Então, eu já marquei nos 2 carbonos, olha, tá tudo no plano de cima. Os mais pesados, que são CH3, no plano de baixo. Olhando agora no segundo composto, olha aqui, nesse primeiro carbono mais leve, que é o hidrogênio, tá em cima. Só que aqui no segundo carbono, o hidrogênio vai estar do lado de baixo. Então, nesse caso, tá em planos trocados, inversos, opostos. Então, o composto aí do lado esquerdo, como tá do mesmo lado, é do tipo cis, e o segundo é do tipo trans, tá bom?